Além disso, o sentimento de incompreensão. Quando a gente pensa aqui no sentimento de incompreensão, é um dos sentimentos mais também vivenciados por superdotados, né? Se sentir o quê? Incompreendido. Incompreendido por quê? Porque o potinho de necessidade emocional do superdotado é diferente das outras crianças, é diferente, né, de outros adultos, é diferente de outros pares, né, dos típicos. Então, o que acontece aqui, né? Às vezes os pais, já desde precocemente, não vão saber o que aquela criança precisa, né? Não vão saber, de fato, assim, atender a necessidade daquela criança. Às vezes a escola não vai conseguir atender essa necessidade daquela criança, né? Seja de amizade, seja de currículo da escola, seja de alguma outra questão, né, que a escola possa oferecer e não tá oferecendo porque ela não tá compreendendo essas necessidades, seja em vínculos, né, vínculos de trabalho, vínculos, né, por exemplo, um paciente que ele é super produtivo, né, e aí ele vai lá no trabalho e trabalha muito intensamente por, sei lá, 3 horas, e daí depois ele fica o resto do dia, 5 horas do dia, só procrastinando, né? Vendo coisas na Shopee, assistindo séries na Netflix, ouvindo podcasts, ele fica só procrastinando. E aí, quando as pessoas olham pra ele, falam assim, nossa, meu Deus, né? Ou olham ali pra ele e ele se sente incompreendido. Só que o que acontece? Ele fez tudo em 3 horas. Né? Então ele vai se sentindo incompreendido tanto daquele ambiente por ter essa estrutura que não atende a necessidade dele, quanto em relação ao olhar do outro, né? Que vão vir ali julgamentos desse outro. A incompreensão, ela é uma ferramenta, ela é um sentimento importante, sinalizador para a gente verificar esse contexto social que a gente está, né? Então, quando a gente se sente incompreendido, é importante que a gente busque averiguar, cavocar esse sentimento, né? Por que eu tô me sentindo incompreendido, né? Por quê? Porque eu tô não sendo respeitado, porque, sei lá, né? Alguma necessidade minha não tá sendo vista, não tá sendo atendida. Qual é essa necessidade, né? Vamos pensar nesse exemplo que eu falei pra vocês, de uma pessoa que faz todo o trabalho em 3 horas, e aí passa 5 horas procrastinando, né? Um adulto. Ou uma criança que chega na escola e faz tudo em 1 hora, as atividades, né? Ou aprende lá o que a professora tá passando na lousa em 10 minutos. E a professora fica 1 hora falando, né? Então, aqui a gente pode pensar o quê, né? O que de fato que tá me faltando, né? Por que eu tô me sentindo assim, dessa forma? O que me falta? Me falta ser enriquecido, né? Me falta ser atendido das minhas necessidades individuais ali na escola, né? Se for uma criança. Me falta, né, buscar, sei lá, talvez uma outra atividade para implementar ali no meu trabalho. Me falta que talvez, sei lá, que eu pudesse, né, ir para casa, já que eu terminei a tarefa e não preciso ficar aqui, né, mostrando o serviço, sendo que eu já fiz todo o meu trabalho. E aí eu poderia gastar esse meu tempo, né, fazendo outras coisas, fazendo atividade física, hobbies, ou sei lá, fazendo um outro trabalho da minha vida. Então, assim, o que tá sinalizando? Uma necessidade, aquilo que é importante pra mim e aquilo que eu preciso. Então, cavoquem, né? Quando esse sentimento vem, cavoquem ele, tá? Mas, claro que ele pode vir ali junto com a raiva, né? É comum que ele venha junto com a raiva. E aí, vocês vão, né, ter que usar ali técnicas que eu falei pra vocês pra ventilar a raiva e depois a gente resolve a circunstância, né? Depois a gente resolve a situação, a gente resolve o que a gente vai fazer. Tá, é um ambiente que a gente já conversou com a escola, a gente já pediu, já entramos lá no, sei lá, no Ministério Público para solicitar o plano de ensino individualizado, enriquecimento, aceleração para essa criança e a escola não fez, né? A escola se rejeitou. Será que vale a pena a gente, né, ficar ali nesse contexto, né, patinando ali novamente? Não, né? Às vezes mudar de escola, mudar, né, de contexto, mudar de trabalho, né? Isso também é um sinalizador de que as nossas necessidades não estão sendo vistas, e quanto mais a gente se sentir incompreendido, é que mais as nossas necessidades, né, não estão sendo atendidas. E isso vai gerar mais raiva, tá? Então, tentem, né, de certa forma, também pensar aí por esse lado. Um outro sentimento muito presente também é o sentimento, né, a sensação de pressão, tá? Essa pressão, e aqui, gente, essa pressão, ela é muito, assim, ligada à ansiedade, né? Ligada ali ao medo. Então, eu tenho medo de que não vai dar tempo
E aí eu fico muito ansiosa, e aí eu começo a sentir uma pressão dentro de mim. Vejam que as emoções e os sentimentos, eles estão interligados, né? A pressão, ela é como se fosse assim, é como se fosse a panela de pressão, né? Pensem na panela de pressão que tá lá super aquecida, né? Que, por exemplo, quando ela não tá aquecida, você abre facilmente, né? Faz ali, consegue manusear as coisas que tem dentro, tirar, mas quando ela tá aquecida, o quê? Ela não abre, né? E se você tentar abrir, você vai ter que esfriá-la, né? Você precisa esfriar a panela de pressão, né? Pra depois abrir, porque ela não vai abrir, tá? E é perigoso se ela abrir com tudo, né? Com certeza eu já tive essa experiência em casa com a minha mãe, né? De ela colocar mais, até essa outra experiência, né? De colocar mais coisas dentro da panela de pressão, né? Minha mãe uma vez foi cozinhar feijão e ela ultrapassou o limite que poderia colocar de água. E o que aconteceu? A água começou a jorrar para todo lado, né? Por quê? Porque ultrapassou esse limite ali de dentro. Então, quando a gente pensa na pressão, tem isso, né? De ter que esfriar para conseguir abrir, mas também tem que ter espaço lá dentro para cozinhar o alimento. Quando a gente coloca lá o feijão na panela de pressão, tem que ter o espaço do feijão, tem que ter o espaço da água, tem que ter um espaço para ferver, né? E gerar ali o cozimento. Você não pode colocar completamente a panela de pressão cheia de água, né? E cheia de feijão. Por quê? Porque vai estourar. Então, aqui, o que acontece? Na pressão, a gente tá vendo aqui que geralmente tem uma ligação com a performance, tem uma ligação com o potencial. Eu quero tanto desenvolver meu potencial e eu fico tanto trabalhando nisso que eu começo a ficar muito ansioso, né? Eu começo a me sentir pressionado com aquilo, né? Por quê? Porque o superdotado vai ter padrões rígidos, né? Ele vai ter altas expectativas, ele vai ter o perfeccionismo junto. Então, a pressão, ela vem com isso. Ela vem com perfeccionismo, ela vem com esses 3 comportamentos que eu falei pra vocês. Vem com a autocrítica, com a autoexigência, com a autocobrança. E é por isso que gera pressão, né? Porque todos aqueles pensamentos me geram desconforto, me geram uma ansiedade e me geram uma pressão. Parece que eu vou explodir, né? Parece que, meu Deus, eu tenho uma coisa pra fazer amanhã. E isso pode afetar o sono, isso pode afetar a qualidade de vida, a pressão vai aumentar o nível de estresse, vai aumentar o nível de cortisol, né? Então pode, de fato, ali levar ao desenvolvimento de algumas outras condições, né, psicossomáticas, né, sei lá, dor de estômago, né, eu sinto tanto uma pressão que me gera uma gastrite, que me gera, né, uma dor de estômago, uma dor de barriga, então isso também pode ser gerado pela pressão. O que acontece? A gente pensou lá na panela de pressão. A pressão, como que a gente tira a pressão da panela, né, esfriando a panela. Então, o que a gente vai ter que fazer com você? Exatamente o mesmo processo, esfriar você, tá? Aqui, gente, só que assim, o que a gente vai pensar que é importante aqui? Aqui sim, atividades mais intensas vão ser importantes, tá? Então, por exemplo, atividades assim de correr, atividades de, sei lá, fazer polichinelos, fazer um funcional, ir lá na esteira e ficar caminhando na esteira, fazer musculação, sei lá, qualquer atividade que coloque esse corpo em movimento, né? O que acontece? A gente sabe que a panela de pressão, ela esfria e a gente consegue tirar a pressão, né? Naturalmente. Só que, por exemplo, a gente coloca embaixo d'água, né? E aí o que? Esfria mais rápido. Por quê? Porque tá passando água e vai esfriar a panela, né? Então, aqui a gente vai pensar que o quê? Precisa desse movimento. E esse movimento precisa ser mais rápido, né? Pra aliviar essa pressão e essa sensação também ansiosa e essa cobrança e essa, né, sensação às vezes de culpa que vem junto com a pressão. Então, atividades mais intensas, né, como essas que eu falei pra vocês, atividades físicas mais intensas, elas podem ser importantes, né? Então, sei lá, boxe, muay thai, atividades, né, assim, intensas também que envolvam artes marciais. Então, isso também pode ajudar. Claro que daí depois, né, você também fazer coisas que a gente já falou em outras emoções, tá? Então, você sair daquele contexto, né, que você tava, meu Deus, quase explodindo, vai lá, faz atividade física, né, uma atividade mais intensa, alguma coisa, né, que seja ali do seu interesse, que você gosta, e aí volta e faz ali aquele repertório que a gente fez anteriormente, né, quando a gente falou de outras emoções. Toma um banho talvez mais fresco, né? Depois que você suou, que gastou energia, né? Que chegou da academia ali
todo suado, ou da atividade física todo suado, toma um banho mais fresco, mais gelado, né? Passa lá, sei lá, um hidratante mais gelado no corpo, né? Pra hidratar ali o corpo. Então, assim, isso também é importante que a gente o quê? Ative, né, essa sensação mais assim de calor do nosso corpo, mas depois desative, né? Então que traga ali uma água mais fresquinha no banho, uma sensação talvez mais geladinha, né, nos cremes, nos hidratantes, na loção que pode passar ali depois. E talvez o mindfulness, né? Também assim, quando você tá passando ali aquele hidratante, aquela loção no seu corpo. Então presta atenção nessa sensação, né? De cuidar de você, de olhar pro momento do aqui e do agora, do que você precisa, né? Ou, por exemplo, se você... né? Às vezes até é legal, gente, uma coisa que eu tenho feito e tem sido muito importante pra mim. Mas eu tenho feito por um outro motivo, né? Recentemente... eu recebi o diagnóstico de urticária colinérgica, né, por questão do calor. Então, eu tenho muita coceira em relação ao calor, né, e eu não tinha antes porque eu morava em Curitiba, né, depois que eu mudei para Campinas, eu desenvolvi aí essa urticária. E aí, a dermatologista, ela trocou o meu sabonete, né, então eu tenho um sabonete específico que eu uso em momentos específicos ali do banho pra questão, né, da urticária, pra questão ali das dermatites. E aí, o que é isso? Isso também é importante. Talvez você comprar um sabonete específico para você passar depois que você tomou banho, né? Para você passar aquele sabonete pelo seu corpo, ou pode ser um hidratante corporal, né? Aquele hidratante de banho, para você passar no seu corpo de uma forma consciente, né? Então, ali que você vai estar com uma água mais gelada, seu corpo vai estar refrescando, né? Porque a gente ativou ali muito na atividade física. E aí você pode sentir aquele cheiro daquele sabonete diferente, tá? Aqui pode ser um sabonete, sei lá, mais caro, né? Aquele sabonete mais cheiroso, um sabonete que você gosta, né? Um sabonete diferente. É importante que não seja um sabonete usual, né? Que daí você deixe lá do lado do seu sabonete, mas você vai usar ele só no final do banho, né? Pra você fazer esse processo de mindfulness, né? Agora eu vou passar o sabonete no meu braço, vou prestar atenção, né? Vou sentir esse cheirinho do sabonete, agora eu vou repassar. Não no automático, né? Entrei, tomei banho, saí, nem sei onde que eu tava, né? De fato, assim, de deixar lá pra sinalizar, pra gente prestar atenção durante o nosso banho. Então, isso também pode ser importante. E essas outras coisas, né, que eu falei ali pra vocês, do hidratante, das loções, também são bem bacanas pra gente aliviar, né, essa pressão. E, de fato, assim, prestar atenção no nosso autocuidado, né? Prestar atenção de diminuir esse estresse, né? De prestar atenção no que o nosso corpo precisa, tá? Então, isso é bem bacana. A sensação de ser o impostor, né? Também ali é um dos sentimentos muito comuns do superdotado, né? De que eu sou uma fraude, que eu não mereço isso, que aquilo também não vai dar certo, né, de não confiar nas suas próprias habilidades. E eu vejo isso muito todos os dias na avaliação neuropsicológica, né? Então eu desconfiando de mim mesmo, eu competindo comigo mesmo, eu não acreditando na minha conquista, não acreditando no meu potencial, né? Sempre me achando defeituoso. Esse sentimento aqui, gente, né, de se sentir impostor, ele vem muito da defectividade, né? Vem muito lá daquele pensamento de o quê? Ampliar o negativo em detrimento das coisas positivas da nossa vida, né? Então aqui, basicamente assim, a escrita, ela é muito importante, né? Eu gosto muito de fazer coisas assim que envolvem, por exemplo, tópicos, né? Tópicos que fazem com que eu pense ao contrário, né? Tópicos de, sei lá, eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês de um aspecto, né, que realmente eu fiz esses dias, que eu tive que fazer. Eu escrevi aqui no meu caderno de anotações, que é o meu caderno de ideias e de anotações mais pessoais. Eu escrevi algumas coisas em relação... Deixa eu ver se eu acho aqui pra compartilhar com vocês. Tá, o que acontece? A Poli de 2024 começou a comparar a Poli de 2023 e falar: nossa, Poli, né, por que você não fez isso antes, né? A Poli começou a sentir que ela era uma fraude, começou a sentir que
né? Ela não devia ter feito aquilo naquele momento. E aí, coisas que são importantes pra gente escrever, né? O que eu tava sentindo naquele momento, o que eu sentia no meu corpo, né, de reação naquele momento, que pensamentos passam na minha cabeça, o que eu fiz, né, ali pra cuidar de mim, o que eu poderia ter feito, mas eu não fiz, né, porque eu não consegui fazer, ou porque não tinha circunstâncias pra fazer, né, do que eu precisava e eu não recebi, né? Então, assim, aqui a gente pode pensar ali em coisas que você possa escrever na sua agenda, no seu diário, né? Em post-its, seja no que for, seja numa cadeira, né? Que você vai sentar de frente pra cadeira e vai encher ela de post-its, né? Nesse momento eu tô me sentindo uma fraude, né? Por quê? Porque eu tenho a sensação de que esse meu projeto, sei lá, é um lixo, né? E que esse meu projeto, que minha empresa não vai dar certo. Então, eu vou colocar isso, né? Vou pegar um post-it e vou escrever. Eu sinto que a minha empresa não vai dar certo. E vou colar nessa cadeira, né? Eu sinto agora que tudo isso que eu tô fazendo é em vão. Vou colocar nessa cadeira. Eu tô com medo. Vou colocar nessa cadeira. Eu tô me sentindo ansioso. Vou colocando lá, né? Então, assim, aqui pensem no que você tá sentindo, né? Como você tá se sentindo a nível emocional, né? Tenta dar nome para aquela emoção. Eu me sinto ansioso, eu me sinto nervoso, eu tô tendo uma crise, eu tô com raiva de mim, eu tô me sentindo culpado porque eu perdi muito tempo, eu tô me sentindo cobrado, eu tô me sentindo injustiçado, sei lá. Você vai dar nome para esse sentimento, para essa emoção. Depois você vai pensar o que tá passando na sua cabeça, né? Que pensamentos sobre você que você tá alimentando, né? Que eu não sou bom o suficiente, que eu devo ter vergonha de mim. De onde que vem esses pensamentos, né? Vem do meu pai, vem de vozes críticas internalizadas ali do meu pai, que eu alimento até hoje. Vem de experiências da escola. De onde que surgem esses pensamentos, tá? E o que eu tô sentindo no meu corpo, né? O que isso faz com que eu sinta? Isso faz eu sentir a pressão? Isso faz eu sentir, sei lá, uma crise de ansiedade, né? Eu fico suando, eu fico com taquicardia. O que acontece, tá? E aí, a partir dessa sensação, a gente pode pensar ali em como atender essa necessidade, né? Se for ali coisas mais ligadas, de fato, ao que a gente falou lá da ansiedade, coisas, né, que façam a gente se sentir mais acolhido. Se você fica triste, coisas, né, também ali que, né, fazem você se sentir mais acolhido, mais protegido, né, se você tá com medo. Então, são aquelas ferramentas, né, que eu já falei ali pra vocês anteriormente. Mas aqui eu acho que é importante como que a gente luta com distorção cognitiva. Com lista de evidências, tá? Então, aqui é importante o quê? Que a gente faça essa lista também, né? Então, assim, por que eu não sou uma fraude? Porque eu tive só tanto tempo, porque eu tenho tanto tempo de formada, porque, sei lá, né? Eu tenho tal idade. É muito comum isso do superdotado, né? Ele se comparar com alguém lá que tá lá em cima da carreira, mas ele não tá se vendo, né? Então, eu, Poliana, eu costumo me comparar com quem? Com as pessoas que se formaram comigo lá na faculdade, na mesma faculdade que eu fiz? Não, né? Eu me comparo com quem? Com as, sei lá, as outras pessoas que são experts, né? Ou são doutoras, ou são, sei lá, né? Especialistas ali em outras áreas. E essa cobrança é justa? Não, porque talvez essa pessoa levou 40 anos para construir essa carreira, né? E aí eu tô me comparando de forma injusta. Então aqui o que a gente vai fazer? Uma lista de evidência, né? No sentido assim, né? Eu tenho tantos anos de formada, eu tenho tanta idade, eu tenho tantas experiências. Então você vai confrontando. E aqui é importante que você escreva isso, né? Claro que vai gastar tempo? Vai gastar tempo, né? Você precisa de tempo para você escrever. Mas, conforme você vai escrevendo, também a mente vai ampliando, né? E a gente vai tendo ali uma visão mais realista. E a ansiedade, ela tende a ir baixando também. Além disso, o sentimento de frustração, né? Diante ali da falta de desafios, do tédio, né? Isso é muito comum ali na escola. Frustração, né? De criei uma super expectativa e não deu certo. Frustração porque eu sou muito intensa emocionalmente, né? Criei um super vínculo com aquela pessoa, achei que ia ser o meu melhor amigo da vida e não deu certo, né? Achei que aquele relacionamento ia pra frente e não foi. Então, a frustração, ela vem da raiva, né? Então, aqui, geralmente, vai gerar o quê? Né? O desconforto da raiva também, né?
Então eu criei uma expectativa, essa expectativa não foi atendida, né? E aí eu me sinto frustrado de alguma forma, me sinto com raiva de algum jeito, né? E aí também coisas ali que eu falei em relação à ventilação da raiva podem ser importantes, né? Seja você escrever, amassar, né? Sei lá, socar o travesseiro, né? Segurar um gelo, né? Pra, de fato, ventilar essa raiva. E escrever a sua frustração, né? Num papel e fazer alguma coisa com isso. Ou, né? De fato, ali, né? Esperar abaixar essa frustração e desenvolver depois ali uma comunicação de resolução de problema, né? O que eu vou fazer com isso depois, né? O que eu vou fazer com essa frustração? Eu vou comunicar, eu vou ficar quieto, eu vou me afastar. Então, depois você vai pensar nisso, né? Isso é um alerta para futuramente, né? Então, no futuro tem que ficar mais esperto com esse comportamento. Ou, né, é uma relação que eu quero, né, falar que aquilo pra mim era muito importante, que eu tô muito frustrado porque as pessoas não foram nesse evento que pra mim era muito importante. Então, eu vou lá, né, dependendo do vínculo que eu tenho com ela, e vou compartilhar. Olha, fulano, né, fiquei muito chateado contigo, porque eu tava esperando você nesse evento, né, e você não foi. Né, então, eu vou depois expressar de uma forma ali mais assertiva essa minha necessidade, e pontuar, né, a minha frustração de uma forma mais adequada. E basicamente, como a raiva, se a gente for, né, pontuar a nossa frustração na hora da raiva, a gente vai fazer conflitos, tá? Então, por isso, né, a gente precisa ali baixar essa emoção também. A hipersensibilidade, que tá ligado aqui, né, a uma sobrecarga emocional, né? Então, aqui também tá ligado a questão dos aspectos sensoriais, né? Então a gente sabe que a superdotação vai ter, né, questões sensoriais. Então a gente tá falando aqui de aspectos, né, relacionados ao barulho, relacionados aos cheiros, né? A gente tá falando aí das hiperexcitabilidades, que tem a ver, né, muito com a infância, né? Isso acontece desde pequenininho, mas a gente se esquece que os adultos superdotados também possuem hiperexcitabilidades, né? E essa sensibilidade, né, ela pode também levar ali, né, a uma sobrecarga. Até, gente, eu tava falando hoje com uma paciente que, assim, às vezes, né, diante do nosso hiperfoco, do nosso interesse específico, ou, né, da nossa capacidade atencional, ou daquele momento de criativo, quando a gente tá lá no flow criativo, a gente consegue inibir esse desconforto, né, sensorial. Então, por exemplo, eu consigo ficar numa cafeteria cheia de barulho, ou sei lá, né, num shopping cheio de barulho, se eu estiver escrevendo, sei lá, minha tese de doutorado, né? Eu controlo, eu inibo todo aquele barulho, mas no mais eu não suporto ficar no shopping, né, com todos esses estímulos sensoriais. Aí o que acontece, né? Os estímulos sensoriais, eles estão ali e a gente tá vivendo eles. Só que quando eu tô, né, ali no hiperfoco, eu tô inibindo, né? Eu tô inibindo esses outros estímulos e tô, né, hiperfocado ali naquela tarefa que eu tô fazendo. Seja numa tarefa criativa, do trabalho, né, da escola, dos estudos, da faculdade, seja o que for. E aí, o que acontece? Essa questão sensorial, ela não desaparece. Por mais que a gente esteja inibindo e não esteja percebendo, ela está ali, né? E aí, muitos superdotados, depois que saem desse contexto, né, vem aquela pergunta, né? Nossa, mas por que será que eu tô tão cansado, né? Por que será que eu tô, né, tão sobrecarregado, né? Então, assim, às vezes tem a ver com isso, que você estava tão concentrado em outros aspectos e focado em outros elementos que você não percebeu, né, a sobrecarga sensorial que estava naquele contexto que você estava inserido, a sobrecarga de barulho, de cheiro, de estímulos, de luzes, né, das suas próprias vestimentas, né, se aquilo estava confortável ou não estava confortável, se aquilo estava dando coceira ou não em você. Então, isso pode também levar ali a uma sobrecarga. Aqui, quais são as estratégias de regulação, né? A gente saber tolerar alguns desconfortos, mas, né, de fato, buscar estratégias que possam
né, ser melhores e talvez mais eficazes ali em alguns outros contextos. Por exemplo, tem pacientes que vão ter incômodos a brincos, né? Mas, por exemplo, se eu vou aqui numa apresentação, por exemplo, é 2 horas que eu vou usar brinco, né? Então eu tenho uma tolerância de talvez me organizar pra, né, por 2 horas eu vou ficar com esse brinco aqui. Vai ser desconfortável? Vai, né? Mas é por 2 horas que eu vou tolerar. E aí vale a pena a gente pensar se isso é importante pra mim ou não. É importante que eu esteja de brinco? Pra mim, poliana, é importante, né? Por mais que eu não tenha incômodo sensorial ao brinco, pra mim é importante. Mas pra alguém pode ser que não seja importante, né? Então, assim, vale a pena você saber o que é importante pra você e o que não é importante. Vou ter que usar, sei lá, um blazer, né? E aquela textura do blazer nesse evento me dá um desgaste, né? Me dá uma coceira, me dá uma sensibilidade, isso me deixa muito desconfortável, mas eu vou num evento super formal. Eu vou ter que usar o blazer, né? Ou, sei lá, o terno, não sei. Vou ter que usar, talvez, né? Talvez tenha ali uma regra de etiqueta, de norma, de roupa que eu vou ter que ir com aquela roupa. Vestido de festa, né? Que costa, que pinica aquele negócio. Então, assim, é um desconforto que vai durar algumas horas, né? E a gente vai buscar estratégias, né? Então eu vou levar uma outra peça para eu ficar na festa desse casamento, eu vou levar um outro sapato, né, uma outra sandália, um chinelo para eu colocar na festa, né, para não ficar com esse desconforto do pé. Então, várias coisas que a gente pode fazer no dia a dia, mas assim, depende muito desse desconforto em qual área é, né, se é na área auditiva, se é na área sensorial da pele, se é na área da vestimenta, se é na área, né, das coceiras, das dermatites. Então, isso depende muito, né? Mas, claro que a gente vai pensar que, de fato, tem coisas que a gente pode tolerar e vai tolerar, né? E são importantes que a gente tolere e tem coisas que não, né? Então, por exemplo, eu colocar uma caixa réu é uma coisa que vocês nunca vão, talvez, me ver, né? Porque me dá uma coceira, me dá um negócio, mas eu colocar, por exemplo, um lenço, né? Eu adorava, né, lá em Curitiba, ficar de lenço, né, adorava ir pra faculdade de lenço e trabalhar de lenço, por quê? Porque não me incomoda, né, mas de saber que tá acoplado ali na blusa, aquilo, né, já me dá um negócio. Por exemplo, blusinhas que tenham gola, eu gosto, né, por quê? Porque é outra textura, é outro tecido, né, então isso é importante que a gente tenha conhecimento e que a gente busque o atendimento, seja nas nossas escolhas, né, na escolha da roupa que eu vou vestir, na escolha do lugar que eu vou estar para estudar, para trabalhar, na escolha dos estímulos sensoriais que eu vou ter, né? No tipo, e aí a gente acha que isso é bobo, né? A luz que a gente tá usando no ambiente que a gente estuda ou trabalha, isso é importante, né? A cadeira que a gente tá é importante, né? Os ambientes que tem ali ao nosso redor, se tem muita coisa, tá muito desorganizado, isso é importante. A nossa vestimenta é importante, né? O nosso pezinho tá confortável é importante. Então tem muitas coisas importantes, né? E aqui eu acho que é necessário o quê? Que a gente tenha conhecimento disso, né? Do que é importante. E aí, de fato, assim, se é algo que você achava que... né? Coloquei aqui um sapato. E isso tá me deixando muito desconfortável, né? Tira esse sapato, né? Dá um jeito de talvez trocar esse sapato ou, né, fazer alguma coisa ali, de fato, para aliviar você desse desconforto, porque isso vai tender, né, a ir te sobrecarregando emocionalmente, e aí você vai ficando com raiva, né, desconfortável, porque por que eu coloquei esse sapato, né? Eu sabia que esse sapato ia me machucar, né? Eu sabia que não deveria ter escolhido esse sapato nesse momento, né? Ele já me machucou na outra vez, por que eu escolhi isso de novo? E aí a gente vai alimentando, né, uma super raiva dentro da gente pelo sapato, tá? E isso realmente acontece, tá, gente? Com certeza acontece com vocês e acontece comigo. Além disso, o desajuste social, aqui tem a ver com esse sentimento também, né, de se sentir ali estranho, desajustado, não pertenço, né, a esse grupo, me sinto confuso, me sinto ali um peixinho fora d'água, né, tentei me adaptar, tentei entrar aqui esse grupo, mas tá estranho. Aqui geralmente vai gerar ansiedade, né, esse desajuste vai gerar ansiedade, vai gerar tristeza, vai gerar medo, vai gerar né, pensamentos da defectividade, pensamentos, né, de isolamento ali, de sou um peixe fora d'água,
não pertenço a esse mundo. No desajuste social, o que é importante? Que a gente pense aqui em buscar aonde estão os pares, né? Que realmente talvez combinam comigo, né? Quem são as pessoas realmente importantes na minha vida, né? Que fazem com que eu me sinta conectada. Vamos pensar que a gente é mamífero, né? E a gente vive em bando. Então, o bando, ele é importante para nossa sobrevivência da nossa espécie. Então, não tem como a gente não viver, né, em sociedade ou não viver em relações. A gente vai ter relações o tempo todo. Só que será que realmente a gente precisa estar o tempo todo com todo mundo? Não, né? Então, assim, escolha quem são as pessoas importantes para você. Escolha quem são as pessoas, né, com que você conecta verdadeiramente, que você sente que é genuíno, que é verdadeiro, que é sincero. Quem são as pessoas que são recíprocas dessa interação, né? Então, assim, seja uma pessoa, seja duas ou mais pessoas, né? Independente da quantidade. Eu acho que aqui o que é importante é o quê? É o estabelecimento de uma conexão profunda, né? Seja com um, que pode ser o cônjuge, que pode ser um amigo, que pode ser um amigo lá da infância, ou mais pessoas, né? Porque eu acho que isso depende muito do temperamento, né? Se eu sou mais extrovertido, comunicativo, ou se eu sou mais quietinho, né? Tenho poucos amigos, sou mais na minha, né? Tenho um fator ali mais assim introvertido. Então isso vai depender também, né? Dessas questões ali da interação. Mas pensem sobre isso que eu falei agora. E quando ativar de fato assim essa sensação de desajuste, talvez a escrita também possa ser importante aqui, né? O que eu tô sentindo, né? Eu tô sentindo que eu sou um ET, eu tô sentindo que eu sou um peixe fora d'água. Por que eu tô sentindo isso, né? Porque as pessoas me olharam estranho, porque as pessoas não compreenderam a minha piada, porque as pessoas, sei lá, riram da minha cara, porque as pessoas estão falando abobrinhas e, tipo, nada a ver o que eles estão falando, porque eles estão fofocando e, tipo, meu Deus, que coisa imbecil fofocar. Não sei, tá? Então, tenta listar qual é o nome desse sentimento que você está sentindo, né? O que você está sentindo e por que você está sentindo isso, tá? Tenta escrever, isso é importante que saia também de você, né? E encontre ali palavras para você descrever esses sentimentos. E a autoexigência, né, também aí é um outro sentimento que geralmente vai colocar o quê? Padrões extremamente elevados, né, de desempenho, a autocobrança, a autoexigência, ela nunca anda sozinha, né, ela sempre anda ali de mãos dadas com a autocobrança e com a autocrítica, que vão levar ao quê? Uma constante comparação, uma constante sensação de insatisfação, né, das conquistas, nunca é bom o suficiente, né, aquele pensamento né, que vai te cobrar, que bem aqui o pensamento ali do perfeccionismo que a gente falou ontem, né, aquele comportamento que vai, aquele pensamento que, né, vai gerar uma sensação muito ruim, né, e pode gerar, por exemplo, a pressão, que a gente falou anteriormente, né, que tá ligada ali à performance, ao rendimento, mas na autoexigência, aqui o que é importante? Planejamento, né, o que é importante e vai, de fato, autorregular a autoexigência. A gente fazer um script, né, um planner. Então, eu tenho um planner que realmente, por exemplo, é o que eu coloco aqui. Para eu não entrar no ciclo da autoexigência, eu vou lá e distribuo as minhas tarefas, né? A Poli tem que fazer todas as coisas até segunda-feira? Não, porque a Poli tem 7 dias na semana. Então, realisticamente, eu preciso o quê? Olhar para esses 7 dias da semana, né? Seja em coluna, seja em planner, seja em post-its no meu trabalho, seja na minha agenda, né? E eu vou distribuir o quê? Distribuir tarefas, né? Então, na segunda eu faço isso, na terça eu faço isso, na quarta eu faço aquilo no outro. Se não deu tempo, joga essa tarefa pra semana que vem. É uma tarefa que não dá pra jogar na semana que vem, deixa ela aqui embaixo, que eu vou fazer numa hora que der tempo. Então, assim, o que a autoexigência faz com que a gente, né, desenvolva? Uma crença, né, de urgência. A gente tem que resolver o máximo, né, do mais rápido possível, do melhor jeito possível, né, porque senão não vai dar tempo, senão não vai ficar tão bom quanto, né, é necessário. E aí, o que a gente vai gerando? Desconforto, ansiedade, medo, né, tristeza, culpa, pode gerar procrastinação, né.
E aqui, basicamente, quando a gente estrutura através da escrita, né, a distribuição das tarefas, a gente divide em etapas, né? Ao invés de eu pensar como eu vou sair de, sei lá, do primeiro ano da faculdade e chegar no 5º ano da faculdade, então, ao invés de eu ficar me comparando com pessoas que estão lá no final, que já são formados, eu vou o quê? Estabelecer passos para eu ser, talvez, um profissional formado, né, lá daqui 5 anos, um bom profissional, né? Que passos que eu vou ter, né? O que eu tenho nessa semana? E aí aqui o Mindfulness novamente, né? O que eu vou fazer hoje, aqui no agora? O que eu posso fazer agora, né? Que post que eu vou fazer hoje, né? Que live que eu vou fazer hoje? Que conteúdo que eu vou distribuir hoje? Que tarefas que eu tenho que fazer hoje? Então, pensar no aqui e no agora, né? Colocando o pezinho no chão. Uma outra coisa também é importante aqui, esse aspecto sensorial, né, de sentir, né, de fato colocar ali os pés na grama, colocar os pés na água, né, de sentir esse contato com o sensorial, de voltar pra terra, né, no sentido assim, de voltar, de sair desse mundo de pensamento que vai te cobrar, que vai, né, ficar o tempo todo te criticando, o tempo todo, né, falando que você tem que ser produtivo e tal, e vai sair, vai se conectar com você, né, o que eu tô precisando agora, tá? Eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu sei que eu tinha que fazer um site, vou dar o exemplo do site pra vocês, né? Quem fez o site ali da autoterapia fui eu, né? Eu que fiz tudo, eu que escrevi, eu que montei, eu que desenhei, eu que, né, juntei todas as coisas, fui eu que montei tudo. A autoexigência falava assim, você tem que fazer esse site em um dia, né? Eu levei talvez ali mais de uma semana, claro, né, que fazendo às vezes um pouquinho e parando, fazendo e parando, fazendo e parando, porque eu tenho que atender, tenho muitas outras coisas, né, pra fazer ali no dia a dia. Mas o que acontece? A autoexigência, ela fala pra mim assim, nossa, mais um dia você não terminou, né, o site, né, tá chegando a hora. Ou ela me cobra que eu tenha que fazer tudo de uma vez só. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, criei um papel, peguei uma folha de sulfite e coloquei o que meu site precisa. Precisa ter uma capa, precisa ter, sei lá, uma foto, precisa ter uma apresentação, precisa ter não sei o que, precisa ter as aulas. Então, assim, quando eu distribuo isso em etapas, em tarefas, isso fica mais fácil, né? Por quê? Porque hoje eu não tô aqui pra fazer o site. Hoje eu tô aqui pra fazer o quê? A capa, tá? E eu vou lá e vou fazer a capa. E aí, gente, milagrosamente, a gente se sente mais motivado e às vezes acaba fazendo até mais coisa, tá? Geralmente eu sou assim, né? Eu distribuo em tarefas e quando eu vejo, tipo, nossa, fiz mais coisa, né? Do que de fato eu achei que eu faria. Mas quando eu vou lá e distribuo a tarefa, depois o que é importante que você faça? Que você vá lá e risque, tá? Essa tarefa. Que você tenha essa experiência sensorial de pegar na caneta e fazer check, né? Missão cumprida. Fiz, terminei. Fiz a capa, fiz as aulas, escrevi, editei, fiz todas as coisas. Vou ticando, né? Vou checando ali tudo. E aí, isso vai gerando o quê? Vai, de fato, ativando o lado contrário. Vai ativando o lado saudável. Eu sou uma pessoa competente, eu cumpro com as minhas tarefas, né? De certa forma, isso vai provando para nós mesmos que o quê? O outro lado, né? Que a gente não é uma fraude, que a gente não é um incompetente, que a gente não é um fracassado. Não, que muito pelo contrário, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, que a gente tá aproveitando nosso tempo, que a gente é bom o suficiente, que a gente é capaz, que a gente é competente, tá? Então, às vezes, essa experiência sensorial de escrever num planner, dividir as tarefas, de sentar, anotar, às vezes distribuir uma vez, não é isso que vai dar certo, faz de novo, pega um aplicativo, né, de organização, de planejamento e te ajuda, né, a estruturar esse pensamento e depois vai checando, tá? Ali pra de fato você ir percebendo aquilo que você já fez. Aqui, novamente, o aspecto da casa, né? Nós não construímos a casa, a gente vê a casa como um todo, né? A gente vê ali uma casa, nossa, que linda nessa casa, mas assim, ela foi construída de tijolinho por tijolinho, né? Então a gente também tem que dividir isso, fragmentar talvez as coisas da nossa vida de tijolinho em tijolinho, tá? Além disso, um outro aspecto aqui muito importante é o isolamento emocional, que é um sentimento que geralmente vai, né, tá muito intenso ali na solidão também, né, nesse sentimento que a gente falou ali anteriormente do desajuste. Geralmente eles tendem a culminar
né, no isolamento. Então eu me sinto um peixe fora d'água, eu me sinto desajustado, eu me sinto inseguro, sinto que meus direitos não estão, né, meus direitos não estão sendo vistos, me sinto desrespeitado, e aí vou lá e entro na concha do caramujo, né? Me isolo, e esse sentimento de isolamento, ele pode ser vivenciado de algumas formas, né? No isolamento, eu posso ficar me esquivando, né? Ficar me aliviando desse pensamento, tipo, né? Vendo séries, lendo ficção, vendo coisas da fantasia, tipo filmes, né? Eu fico ali esquivando o meu pensamento, né? Disso. Ou então eu posso enfrentar, né, de fato ali esse desconforto. E aí eu posso também, né, me isolar em relação ao trabalho, né? Vou passar sábado e domingo trabalhando, né? E aí a gente também pode pensar nesse outro lado mais saudável, né? De fato, assim, entender o porquê que eu tô isolado, né? O que eu tô sentindo, expressar essa minha necessidade, né? Se tem algo que eu possa fazer, né? Tem alguém que eu possa, né, ligar, que eu posso marcar um rolê pra fazer no final de semana, ou que faz tanto tempo que eu não mando uma mensagem, que eu posso mandar essa mensagem pra essa pessoa, né? Demonstrando o passo que eu quero aproximar-se dela. Né, fazer coisas ali que envolvam o que eu falei da tristeza, né, de se sentir seguro, né, um banho quente, um cobertor, né, do jeito que tem uma textura que você gosta, né, um chá quente, talvez, né, um filme, mas aí um filme consciente, né, eu vou assistir um filme não para distrair o meu cérebro, né, e gastar tempo para eu não pensar nisso, mas um filme que eu possa conectar com a minha necessidade, né, um filme que tem ali, sei lá, que fale sobre a superdotação, que tem alguma característica da superdotação, um filme que fale de um aspecto que você queria muito ver, né, e não teve tempo de ver ao longo da semana. Então, são coisas que vão atender a nossa necessidade e também tendem a nos ajudar a baixar, seja o medo, seja a tristeza, tá? E como eu já falei pra vocês ali no sentimento de pressão, aqui no estresse, basicamente, né, ele também acaba vindo, né, em outros contextos ali, a gente já falou do estresse um pouquinho quando a gente falou lá da pressão. O estresse, o quê? Né, o estresse de desempenho, ele geralmente vai ser aqui ativado, por quê? Pela autocobrança, né, então eu tenho que ter uma alta performance, e isso, gente, é muito adaptativo, tá? Em muitos momentos da nossa vida, a gente tem que ter um estresse pra gente enfrentar os grandes monstros e conseguir grandes resultados, né? Se você não enfrentasse o estresse de ir naquela prova do seu concurso, você não teria passado no concurso, né? Se você não tivesse enfrentado o estresse de defender a sua dissertação, sua tese, você não seria doutor, tá? Então, assim, são desconfortos que a gente precisa passar, que geram estresse, mas que vão impactar positivamente no nosso potencial, né? Nas nossas habilidades, no nosso contexto de vida, né, no geral, e isso é muito importante, tá? Só que acontece, a vivência frequente do estresse vai liberando o cortisol, né, lá no nosso organismo, e aí a gente começa, talvez, a pensar que a gente pode, né, desenvolver alguns quadros ali de exaustão pela vivência constante do estresse, né? Como eu falei pra vocês, a depressão, ela vem da tristeza, os transtornos de ansiedade vêm do medo, tá? E o burnout, o esgotamento psicológico, vem do estresse, né? Então aqui a presença de muito estresse, né? De um contexto ali de trabalho, onde eu tenho que fazer muita coisa o tempo todo, eu sou cobrado o tempo todo, né? Sou solicitado o tempo todo. Ou então um contexto tóxico de trabalho, né? Que eu tô constantemente ativado de várias emoções, né? De um estresse, de crises no trabalho, confusão, né? Conflito. Isso vai me gerando uma sobrecarga que isso também vai impactar, né? São sintomas ali mesclados do medo, né? Geralmente vai ter o que? Dor de barriga, problemas dermatológicos, né? Sudorese, cansaço extremo, apatia, né? Eu chego em casa e puf, caio na cama e durmo, né? Vontade de não fazer nada, né? Desmotivação, falta de interesse a outras áreas da vida, né? Vai ter um descuidado. Geralmente, quando a gente está sentindo muito estresse, a gente tende a se descuidar. Por quê? Porque um corpo cansado, um corpo estressado, ele só quer sobreviver, né? Então, ele só quer tomar o banho o mais rápido possível e dormir, né? Ele só quer comer o que tem na geladeira, ou que tá pronto, o pão que tá pronto, qualquer coisa que tem na geladeira, e dormir,
né? Um corpo cansado não vai tomar boas decisões. Por quê? Porque ele também tá agindo pelo sistema límbico. Ele não tá pensando, o que é melhor para minha alimentação, né? Eu gastar aqui 5 minutos lavando uma alface para eu comer uma salada? Não, ele não vai pensar isso, né? Um corpo estressado vai falar, um pão com, sei lá, algum hambúrguer, né? Ou pedir uma comida no iFood, é mais rápido e prático e vou fazer isso, né? Então, aqui, a gente vai ter uma implicação, né? Na vida no geral, né? Em outras áreas da vida, na saúde, né? Na parte da atividade física, né? E isso vai implicar a vida como um todo. Mas como que a gente faz pra gente autorregular o estresse? O estresse, gente, é bem parecido ali com a pressão, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir baixando, né, esse nível e ventilando, assim como a gente falou de ventilar a raiva. A gente vai ter que fazer coisas de redução do estresse. As técnicas, né, mais validadas ali como redução de estresse são as técnicas de mindfulness, né, da gente prestar atenção no aqui e agora. Então, assim, técnicas de respiração, de eu respirar e soltar o ar, sentir, né, ali esse ar entrando e saindo. Técnicas de prestar atenção no meu corpo, fazer um scanner, né, de como está o meu corpo, como que eu tô me sentindo no aqui e no agora. Atividade física, né, é uma grande aliada ali também de reduzir o estresse, né, prática, né, há outros hábitos saudáveis do dia a dia, né, alimentação adequada, né, bem nutritiva, o autocuidado, né, em outras áreas da vida, ter tempo de descanso, ter tempo de hobby, ter tempo de relações sociais, isso também tende a reduzir o estresse e regular esse estresse, mas assim como nas outras emoções, ele não vem do nada e vai do nada, né? Então, tem alguma coisa que vai fazer com que ele seja eliciado, ele suba a onda, mas, né, a gente vai ter que fazer alguma coisa para ele descer, tá? Então, podem ser essas coisas, né, que eu tô falando aqui pra vocês, ou, né, dar limites para si mesmo, tá? Então, por exemplo, definir melhor a sua rotina, definir melhor a sua agenda, né? Não vou receber mais pacientes, né? Não vou atender. Como que eu, Poliana, reduzi o meu nível de estresse, né? Como que eu reduzi? Lá em outubro, novembro, fechando a minha agenda de janeiro, né? Fechando a minha agenda de janeiro para não receber mais pacientes, né? Em tais horários, né? Reduzindo ali a carga de horário para que eu pudesse hoje estar vivenciando isso, né? Então, assim, são decisões, são organizações que a gente vai fazendo, que a gente vai possibilitando que a gente tenha tempo de fazer outras coisas. O que acontece? Eu vejo que na superdotação, o superdotado, ele tem tanta fome de conhecimento e tanta vontade de querer aprender, de querer conhecer, de querer criar, que ele se enche disso, né? Então eu encho de trabalho, trago ali uma pilha de trabalho desse tamanho, eu me encho de projetos que eu quero criar, eu me encho de trabalho que eu quero fazer. E aí o que acontece? Primeira coisa que acontece é que não sobra tempo para você, né? Então, quando a gente pensa no estresse, é justamente isso. Tá faltando tempo para você entrar em homeostase, né? Para você se recuperar, para você repousar, para você descansar, né? Então, aqui, coisas que são importantes é a gente ter uma rotina de trabalho, né, ali que consiga atender a nossa necessidade financeira, nossa necessidade, né, de reconhecimento, de trabalho, cumpra a nossa tarefa, mas que também atenda a nossa necessidade, né? Que a gente possa ter tempo de descanso, que a gente possa ter tempo com a nossa família, tempo com as pessoas que a gente gosta, que a gente possa ter tempo de, sei lá, criar, inventar outras coisas, ter tempo de fazer hobbies, né? Então, as coisas que geralmente vão desativar o estresse são isso, né? O descanso, e o descanso ele pode ser assistindo, pode ser viajando, pode ser dormindo, né? Tem vários tipos de descanso, né? Que de fato ali vão tendendo a aliviar esse estresse e nem sempre é ao dormir, né? Porque eu vejo que o que sobra é ao dormir, né? O superdotado só fica com dormir para descansar. E aí ele entra em burnout. Por quê? Porque ele só tá descansando dormindo. Só que ele não tá descansando, né? E aí a gente tem que pensar num cuidado como um todo, né? Nesse sujeito como um todo, tá, gente? E é por isso, gente, que de fato, assim, pensando nessas necessidades da superdotação,
que eu vi a necessidade, né, justamente da gente pensar nesse ser humano como um todo, né? Então, quando a gente pensa ali na superdotação, eu percebo que, né, no aspecto do autocuidado, da regulação emocional dos superdotados, né, falta conhecimento nos médicos, falta conhecimento nos psicólogos, nos terapeutas, falta conhecimento nos professores, né, que estão cuidando aí dessas crianças lá na escola, dos diretores, falta conhecimento de muitas áreas, né, que de fato, assim, visam a regular as nossas emoções. Vocês perceberam aqui até agora que são coisas muito simples, né, mas que não foram ensinadas pra gente, ou que, sei lá, né, passaram como coisas bobas da vida e não importantes, né? A gente aprendeu ali, tem a contracapa de um livro da Ana Lenas, que é uma escritora sobre, né, emoções, mas ela escreve ali numa linguagem infantil. Ela diz assim, que a gente aprende a andar de bicicleta, a dirigir, a calcular, sei lá, as coisas mais difíceis ali, né? E se você é um engenheiro, sei lá, você aprendeu o cálculo de vários níveis, mas a gente não aprende o que a gente vai fazer quando a gente sente raiva, a gente não aprende a se comunicar de forma adequada, a gente não aprende a dar limites pro outro, a gente não aprende o que fazer com medo, né? A gente não aprende o que fazer com a tristeza, a gente aprende a engolir a tristeza, né? Para de chorar, né? Não fica bravo. Então, isso que a gente aprende. Então, a gente não aprende nada, né? Por quê? Porque são falas punitivas, né? Que, de fato, fazem com que a gente invalide as nossas emoções. Então, justamente por isso, né, que aqui na autoterapia, né, eu conversei ali ontem um pouquinho com vocês e apresentei a nova proposta da autoterapia, diante dessa necessidade, né, que eu vejo assim de treinamento mesmo, tanto da parte emocional, quanto de treinamento das funções executivas, quanto de treinamento, né, da gente aprender a se organizar, aprender, né, a não procrastinar, aprender a ser mais flexível, aprender a, né, ter um ócio, a ter a nossa criatividade, a se cuidar no dia a dia. É por isso que eu ampliei, né, a autoterapia. Na primeira turma, né, de 2023, do ano passado, a autoterapia, ela tinha o intuito só da terapia do esquema, né, a gente tratava só os esquemas iniciais desadaptativos, né, e a gente teve muitos resultados, assim, muito bacanas dos participantes, né, que participaram ali comigo, pessoas, né, que estavam ali com casos muito difíceis, emocionais, com sintomas, que só ao ouvir a aula e receber esse conhecimento, né, foram percebendo mudanças no seu dia a dia e fazendo movimentos para implementar essas mudanças no seu dia a dia. Na segunda turma, né, eu já convidei ali pessoas externas, né, psicólogas que eu confiava, né, para trazer outros conhecimentos a respeito, né, de questões mais específicas de transtornos, né, de o que são as patologias, como que o remédio, né, atinge o nosso cérebro, como que isso se organiza, né, a nível ali da nossa fisiologia neurológica, quais são as medicações mais indicadas. Então a gente já estava fazendo uma proposta, né, mais ampla com outras áreas dos saberes, tá? Dentro da área da medicina, né? Então na segunda turma a gente já tinha psiquiatra, já tinha neurologista, já tinha outras psicólogas de outras abordagens também, né, pra gente ter um olhar maior sobre a superdotação. E na terceira turma, né, eu pensei muito, né, fiz enquetes lá com os superdotados que estão, né, no grupo de interação, perguntei para eles, né, vi lá a conversa do que eles falam e, né, de fato, assim, levantei ali muitas outras questões, né, que são lá 68 aulas a mais para essa nova turma da autoterapia, porque muitas coisas ficaram de fora, né? E o meu intuito hoje é justamente isso, né? Trabalhar na psicoeducação dessas características com adultos. Somos adultos que não aprendemos isso, né, que eu falei para vocês anteriormente. Não aprendemos o que fazer para aliviar o nosso estresse, o que fazer para não chegar no burnout, né? O que eu faço para sair desse contexto que tá violando os meus direitos, ou esse trabalho tóxico. Então a gente vai ter uma jornada ampla, né, nesse autocuidado, né? Hoje a formação da autoterapia, eu chamei uma formação, né? Antes a gente chamava ali de curso, hoje eu chamo formação. Por quê? Porque são mais de 100 aulas, né? São 101 aulas
gravadas, né? Que você vai ter a chance de visualizar isso de forma vitalícia, quando você quiser rever essa aula, né? Se você não quer ver aquele módulo naquele momento, você pode ver as aulas que são mais importantes naquele momento, né? Então, por exemplo, se você é um adulto que está sofrendo de burnout, você pode assistir as aulas de burnout, de esgotamento, de descanso, do ócio primeiro, do que depois assistir as outras aulas, né? Que tem a ver ali com, sei lá, o trabalho, desenvolvimento do potencial, criatividade, né? Então, de ter essa possibilidade de tramitar, né? O meu intuito hoje é ter uma plataforma onde tenha todo esse conhecimento, né? Lá, e vocês possam acessar esse conhecimento lá, tá? Então, aqui dentro hoje da autoterapia, e por que eu transformei, né, em vitalício? Porque isso faz sentido pra mim, né? Eu vejo assim que tudo que eu comprei e foi ali algo que me marcou, é algo que eu quero ter pro resto da vida, né? Que eu quero acessar aquele material. Então, por isso que todas as turmas, né, que estão na autoterapia, tanto a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma que entra agora, né, e todas que vão vir, vão ter acesso vitalício a todas as aulas e todos os materiais para vocês reassistirem, né? Porque a gente é cíclico, né? Nossa vida é cíclica. Então, a gente vai ter essa possibilidade ali dentro da plataforma. Hoje, a plataforma, né, como eu falei para vocês, não tem mais o intuito só de trabalhar os esquemas iniciais adaptativos, que são o quê? Os padrões emocionais e cognitivos autoderrotistas que se perpetuam na nossa vida. Então, a defectividade, a sensação de abandono, a sensação de ser estranho, esquisito, defeituoso, a sensação de isolamento social, né, os padrões inflexíveis, o perfeccionismo, tudo isso são padrões, né, que se perpetuam na nossa vida de uma forma o quê? Disfuncional. Já foi funcional em algum momento da nossa vida pra gente se desenvolver, mas hoje gera sofrimento e se torna disfuncional, tá? Então essas aulas já estão lá na Hotmart, já tá tudo gravado e já tá tudo disponibilizado, né, pra vocês. Nesse módulo aqui do tratamento desses 18 esquemas, vocês precisam fazer uma aula por semana, porque realmente é bastante conteúdo, são bastante técnicas, né, que vocês vão fazendo comigo. É autoterapia porque você faz a terapia comigo, enquanto, né, a gente tá fazendo e dialogando ali sobre aquele esquema, a gente vai trabalhando ele, né, para encontrar o que? As raízes do porquê que formou, do porquê que eu me sinto defeituoso, né? O que eu posso fazer com essa sensação de defeituoso agora, né? O que eu faço para desativar essa sensação agora quando eu sinto? E o que eu vou fazer no futuro quando ela ativar novamente? Então, nosso intuito é fazer isso, compreender o passado, presente e futuro, né, de todos esses esquemas. As raízes, os sintomas atuais e estratégias, né, de enfrentamento mais saudáveis, né? Construir um adulto saudável que possa atender a minha necessidade e enfrentar, né, de fato ali aquela dificuldade no futuro. Nessa parte aqui dos 18 esquemas, então, né, recomendo que vocês façam ali uma aula por semana. No né, restante das aulas, que tem 2 pilares, né? O primeiro pilar seria o quê? Uma parte mais teórica, né, sobre o funcionamento da vida dos superdotados, né? Já tem ali algumas aulas que são das outras turmas, eu tô complementando ainda basicamente as gravações, né, dessa modalidade teórica. Aqui a gente vai discutir o quê? Sobre a cognição, né, os aspectos ali da infância do superdotado, a escola, as dificuldades que enfrentou na escola, os tipos, né, de violência que podem ter ocorrido, quais são as patologias que geralmente acontecem na adolescência e na infância, mas que não são identificadas lá na infância, como isso perdura de forma negativa na vida adulta, quais são as patologias da vida adulta. Então, tudo isso, né, os percalços ali de uma identificação tardia. Então, tudo isso a gente vai investigar de uma forma mais teórica, né, pautada ali em vários teóricos da psicologia, das neurociências, né, pra gente ter um completo olhar, né, dessas fases da vida. Então, é o ciclo da vida, por quê? Porque a gente vai voltar para a infância, para a família, para a adolescência, para a juventude e chegar na fase adulta, tá? E a gente tem o terceiro pilar, que basicamente tem o intuito de trabalhar 4 pilares de enfrentamento, tá, gente? Aqui, esse pilar é o quê? Né? É o meu método, tá? Vocês talvez vão, né, procurar na literatura sobre isso e não vai ter, tá? Por quê? Porque aqui é a Poli que vê essa necessidade, né, nos pacientes aí que eu atendo. Existem 4 principais necessidades que a gente precisa suprir.
Primeira necessidade, saúde física, né? Sono, alimentação, né? O nosso estilo de vida, atividade física, hobbies, tudo isso faz parte, né, da gente ter ali uma boa saúde física, e é o mais importante, né? E é o que os superdotados geralmente tendem a negligenciar. Depois disso, o aspecto das suas interações, seja as suas interações com as pessoas atuais, né? Então, com os pares que eu tô no trabalho, com os relacionamentos, né? Meu marido, minha esposa, meus filhos, né? Esses relacionamentos atuais. E os relacionamentos passados, né? O relacionamento que eu tenho com a lembrança da minha mãe me criticando, né? O relacionamento que eu tenho com as vozes internalizadas ali dos meus pais, o relacionamento que eu tenho com os meus pais, né? Então a gente vai fazer esse retorno